crescer se ele estiver enraizado. Tem que estar enraizado, senão não aguenta não. Tem que estar igual a palmeira. A pedrada vem, a palmeira tomba, mas ela levanta e glorifica a Deus. Quando o pastor Gilmar abre Cristo para todos, na mesma semana que o pastor Gilmar abre Cristo para todos, eu procuro ele para me apoiar. Porque é pinguinho de gente. Nós é pouco até hoje, que eu também não abro a igreja do mundo. A igreja tem que ter a cara de Cristo. E não está fácil. Como não está fácil, não é muita gente não, irmão. Se alguém pergunta quantos tempos tem, eu falei, nem vou te contar. Se chamar para o meu povo, fazendo a obra de Deus. E ali, irmão, o pastor Gilmar, nunca tinha visto o pastor Gilmar. Aí quando eu contei para ele a minha situação, ele disse assim, eu vou reunir os pastores e vou chamar a senhora de novo. Aí eu reuni os pastores, eles concordou de me apoiar. Quando o pastor Gilmar me chamou de novo, como ele é homem de Deus, que todo mundo conhece, sabe? Ele me disse assim, irmã, nós vamos te apoiar. Eu não vou tirar a irmã da frente da obra, porque quem tirar, essa foi a palavra dele, viu, irmão, perante Deus, nunca esqueci. Quem tirar uma mulher como a irmã da frente da obra, não tem visão de Deus. Os irmãos sabem que ele tem o olhinho fechadinho, ele tem visão, né? Ele tem visão, a glória de Deus. E ali eu pastorei. Deus foi trazendo meu filho que não estava crente. Deus trouxe minha filha que estava desviada. E ali eu cuido de um povo que me ama e eu amo eles de paixão. Me deu a condição de construir um templo lindo e maravilhoso. E eu olho assim e digo assim, só a mão do Senhor. Porque ali é só o dízimo de viúva que você recebe um salário mínimo. Meu Jesus poderoso. E estou ali no Parque Amazônia, fazendo, muitas irmãs aqui já conhecem a igreja ali, pastor Jorge conhece a irmã, conhece a igreja ali que Deus me entregou, e eu estou ali cuidando para Jesus. Se Jesus voltar, pega isso aí, mãe, pega isso aí, irmão, para você pagar um preço. Se Jesus voltar, eu subo para a glória com meus 2 filhos. O preço é alto, mas o Deus que eu sirvo e você serve é maior do que o preço que nós pagamos. Santifica, enraiza, não olha para o homem, olha para o Senhor. E depois me chama, eu nem sabia o que era o Nemadembe, eu não participava de convenção, nem sabia o que era uma convenção. Nasci em igreja pequena, e não tinha convenção. Estou dentro no relógio, né? Estou quase entregando. Mas Deus mandou testemunhar isso aqui para edificar vidas, que eu não sei se eu vou falar mais. E ali, quando o pastor me chama para reunir com as irmãs, para levantar esse trabalho, esse grupo de mulheres, ali nós começamos a Nemadembe, estamos caminhando, irmão. Quando, agora por último, que trocou a presidente, Mãe Maria de Deus, pela Maria Teresa, pastor Gilmar me chama no púlpito, eu preciso da senhora como vice, para só segurar esse trabalho. Aí pastor Luiz, eu falei assim, pastor Luiz Carlos, que é o vice do pastor Gilmar, vocês estão me entregando uma carga muito pesada, pastor, eu vou ter que ficar igual Davi, correndo de Saul. O que é isso? Vocês estão me entregando um trabalho muito difícil. Ele só diz para mim assim, a senhora é forte. Eu disse, eu sou pesada. Sou pesada, eu sou. Mas essa fortaleza aí, minhas irmãs e meus irmãos pastores, ninguém de vocês queria estar na minha pele, o que eu passei 3 anos. Foi muito sofrimento. Eu conduzi aquele congresso ano passado com pneumonia. Tudo inimigo, oração contrária. E eu disse aqui, agora pega aí, irmão, pega aí, pega. Eu já vou entregar, vou só falar isso e vou entregar. Só tem crente aqui, não é? Eu disse, Jesus, eu vivi 40 anos no mundo, no meio dos feiticeiros. Meu marido morreu, obra de macumba. Agora, Jesus, no meio do povo de Deus, tem quem ora o contrário. Aí a palavra de Deus diz que oração contrária é obra de feitiçaria.
Mas Jesus diz: feiticeiro é esse, liberta eles no nome de Jesus. Queima com fogo do céu esses feiticeiros que oram, que está orando para me derrubar, está orando para derrubar a obra de Deus. Ei, irmã, não preocupa, vence a luta, vence o inimigo, vence a oração contrária, vence o adversário, vence no nome de Jesus. Você não está só, está enraizada na palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Mesmo sentadinha como você está, curva a tua cabeça, coloca a mão no teu coração. Senhor Deus e Pai, eu rendo graças a Ti, glorifico o Teu nome pela vitória que o Senhor me entregou, e quero clamar a Ti por este povo, que esta igreja, cada um que se encontra aqui, as irmãs que estão trabalhando lá dentro, Pai, que todos sejam alcançados por Ti, e quem tiver levantado contra esta obra para impedir, eu quero, Pai, lhe pedir no nome de Jesus, toma essa vida nas Tuas mãos. Toma esses que se levantou contra a obra do Senhor. A obra não é minha, a obra não é da missionária Valquirene, a obra não é dos pastores, a obra é Tua, Senhor. E nós estamos aqui na Tua presença, e o Senhor há de visitar cada um, Pai, que creu na Tua palavra, no Teu poder, e está aqui reunido para junto nós adorar o Senhor. E assim eu lhe agradeço, no nome de Jesus. Só uma palavra e eu vou entregar o microfone. A luta foi tão forte, uns 3 meses atrás, que eu levantei de madrugada, 4 horas da manhã, e dobrei meu joelho, e a minha oração foi essa: Deus, eu vou procurar o pastor Gilmar no gabinete dele esta semana. Eu nunca levo problema com o pastor Gilmar, ele sabe disso. Eu tento resolver com Deus mesmo por aqui. Mas Deus, eu vou procurar ele, vou pedir ele. Eles vão reunir a mesa da convenção, vai reunir agora, segunda-feira. Eu vou pedir ele que levanta outra irmã para dar continuidade nesse trabalho da Unemateb. Deus, tira essa carga, tira esse fardo, Deus. Está pesado, Deus. 10:05 eu volto para a cama. Essa hora eu nem durmo mais, irmão. E peguei no sono num segundo. E Deus me deu um sonho que eu encontrei uma Ramondinha no meio de muita gente. E uma Ramondinha estava pálida, cabisbaixo, muito desanimada. E diz assim: irmã Mônica, amanhã a senhora está em casa? De manhã? Eu falei: estou. Irmã, eu vou lá amanhã. Escuta bem, como que Deus me respondeu. Eu vou lá amanhã de manhã conversar com a senhora, que o pastor Gilmar está muito triste, muito preocupado, porque toda irmã que dá um cargo, ela quer entregar o cargo. Falei: e agora, Jesus? Não falo mais nada. Eu vou até o dia que o Senhor que me chamou, o primeiro dia, dizer: agora eu tenho outra para colocar no teu lugar. E quero dizer para vocês, amém? Pode aplaudir a Jesus. Essa mudança que teve na convenção, nosso congresso estadual, Deus levantou uma grande mulher, pastora Noêmia, uma Maria de Deus, que é a vice dela. Então, na feriado da Semana Santa, em Rubiataba, pastor João Rodrigues vai hospedar nosso congresso. Em 2021, pastor Paulo pediu o congresso geral para Foz do Iguaçu. Vamos, mulheres, para Foz do Iguaçu? Lá nós vamos dar um jeitinho, vocês indo para Goiânia, é 44, né? Aí Foz do Iguaçu vai ser o Paraguai e as cataratas, hein? Mas Jesus vai segurar vocês. Deus continua nos abençoando. Muito obrigada. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos ouvir o Ministério Maranata louvando ao Senhor Jesus Cristo neste momento com o hino. Glória a Deus. Aleluia.
Senhor. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a lei? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a lei? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Olha todas tuas lágrimas e mandou a te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a lei? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a lei? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto e no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te Glória a Deus. Quero convidar nesse momento a diaconisa Eliette, aleluia, para estar orando
pela nossa irmã Jaxirene, a qual vai trazer mais uma porção da palavra do Senhor aos nossos corações. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Glória! Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Oremos, igreja. Bendito Deus, Pai Celestial, Deus querido e santo. Aleluia! Nesta hora, Jesus querido, nós te apresentamos a tua filha. Ah, Jesus, a tua serva Jaxirene, Deus querido. Toma o controle de cada palavra, meu Senhor, que será ministrada através da tua filha. Deus, obrigada, porque tu já colocou tudo, meu Senhor, no coração da tua serva. Deus querido, graça nós te damos, porque a tua palavra, meu Senhor, vem de encontro conosco nesta manhã, enchendo nossos corações. Abençoa a tua filha mais e mais cada dia. Oh Deus querido, nós te bendizemos e por fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Jesus, aleluia. Paz do Senhor a todos, amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz por estarmos aqui, né, estarmos reunidos, como a missionária Mônica já disse, juntamente com o povo de Deus aqui no Piauí. Eu agradeço muitíssimo ao Senhor por essa oportunidade. Né, como vocês viram aí, tem uma certa semelhança entre o nome, né, Jaxirene, Valquirene. Nós somos primas, né? Meu pai, irmão do pai dela, e eu me sinto honrada por estar aqui a convite da irmã Valquirene, a convite da igreja no Piauí, né? Da coordenação geral de mulheres aqui no Piauí. Me sinto honrada por estar com as minhas irmãs ali de São Luís, né? Eu sei que elas estiveram esses dias todos aí orando por mim, me dando força. Então, eu estou muito feliz por estar aqui, né? E eu quero, irmãs, também aqui, neste momento, dizer que tem, além da Valquirene, né, nós temos aqui, mas também uma das primas, né? A minha prima Ieda, é uma amiga entre nós, que veio aqui também abençoar esse trabalho. Os irmãos, dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus pela vida dela. Tá? E aí, queridos, nós vamos continuar ouvindo a palavra, como já foi dito. Qual é o tema do congresso? Vamos lá mais uma vez, assim, aquele coro bem bonito. Qual é o tema do congresso? Glória a Deus. E nós já entendemos que criar raízes aqui, de acordo com o tema, é nos aprofundarmos na palavra, né? Conhecermos a palavra, para que assim a gente fique edificados no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu fui convidada para ministrar sobre um dos subtemas, né? Que diz criando raízes no casamento. E eu fiquei por alguns dias pensando como ministrar sobre esse tema. E daí, certo dia, eu pensando lá, refletindo, e aí o Senhor me falou sobre aprofundamento, né? Criar raízes. Para que uma árvore seja uma árvore forte, ela precisa criar raízes e aprofundar essas raízes. Então, o que nós vamos agora refletir, e para muitos eu acredito que é só relembrar sobre a palavra de Deus, é uma questão de aprofundamento na palavra, no que diz respeito ao casamento, amém? Então, abre sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, a partir do versículo 18, glória a Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18. Diz o seguinte: disse o Senhor Deus:
Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem, para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre o homem, e este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das suas costelas, e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi formada. Versículo 24 ainda diz: portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Amém? Glória a Deus. Querida igreja, hoje, eu entendo que a gente usa muito algumas vezes, algumas expressões, alguns ditados assim no nosso meio, que se a gente não analisar, acaba que a gente assimila aquela ideia, que a gente costuma ouvir algumas vezes de que casamento é uma coisa particular, cada um faz o casamento que quiser. Mas nós vamos aprender aqui na palavra do Senhor que apesar de que nós fazemos as nossas escolhas, nós escolhemos, hoje nós mulheres principalmente, temos esse direito de escolher o amado, a pessoa com quem nós vamos nos casar. Nós vamos aprender que casamento não é uma coisa própria minha. Casamento é algo criado por Deus. Portanto, para isso e para que este casamento seja algo abençoado, para que eu desfrute da felicidade no casamento, eu preciso vivê-lo conforme o Senhor nos ensina. E aí, quando nós lemos Gênesis, todo Gênesis fala de princípio, como Deus criou todas as coisas, e entre todas as coisas, animais, o céu, a terra, entre todas as coisas que Deus criou, também foram estabelecidos aqui no Gênesis os princípios para as nossas vidas. E aqui nesse texto nós vemos os princípios para o nosso casamento. Quando nós falamos de princípio para o casamento, conforme o texto que nós lemos, nós vamos entender que o casamento é entre o homem e a mulher, que o casamento é monogâmico, é só com este e pronto, não tem um ou dois ou três, é com este, e que casamento é indissolúvel, que o Senhor fez para você viver com esta pessoa uma aliança que ela só será quebrada, vou usar o termo quebrada ou encerrada com a morte do cônjuge. Independente disso, o princípio para o casamento, conforme a palavra de Deus, é que ele seja indissolúvel. Ou seja, nós não temos a liberdade de decidir a qualquer momento, por algum problema, encerrar, acabar, divorciar. Nós não temos porque o casamento, apesar de que eu estou vivendo, mas eu estou vivendo algo que foi o Criador, o Deus Todo-Poderoso que fez. E é isso que nós precisamos entender. E aí talvez você se sinta desafiado, porque, como eu disse, casamento é uma coisa que a gente entende que é particular nossa. É particular nossa, mas não é somente eu e meu esposo. É eu e meu esposo com Deus no centro de tudo. Glória a Deus. Hoje, a gente praticamente não tem um conceito único para casamento. E quando eu falo isso, eu não estou falando, irmãos, das pessoas que estão lá fora, que não têm conhecimento da palavra de Deus. Essa palavra é para a igreja do Senhor. Eu estou falando para o povo de Deus, aquele que já tem acesso, mas que muitas vezes, infelizmente, nós não temos vivido conforme o Senhor tem nos ordenado. Então, às vezes, nós vemos casamento com alguns conceitos, o casamento agora já está ultrapassado, está desvalorizado. Hoje, a gente vê uma certa dificuldade de aceitação da ideia, de viver bem, de se relacionar bem com a pessoa, com o seu cônjuge.
há algum tempo atrás, alguns anos atrás, era muito comum a jovem, ela sonhava com a festa de 15 anos. Após a sua festa de 15 anos, ela sonhava agora com a festa do casamento, como ela entraria na igreja, ela ficava sonhando com o príncipe encantado. Hoje em dia isso não é mais muito comum. As jovens, os jovens da nossa igreja, aqueles que conhecem a palavra, normalmente agora eles pensam na profissão que eles vão ter, no apartamento que eles vão ter, no carro que eles vão ter, e depois, quem sabe, um casamento. Isso se vê o distanciamento da valorização daquilo que o Senhor criou. Por que isso tem acontecido? Por que as coisas têm tomado esse rumo? Por conta do descrédito, por conta da maneira como o casamento tem sido desvalorizado. E aí a gente vai entender que tem vários motivos. Muitos motivos foram levando as pessoas a ter essa visão do casamento, por problemas com o cônjuge, porque não deu certo, por adultério, por muitos problemas desagradáveis. E aí foram se tendo essa visão de que outras coisas são melhores do que o casamento. No entanto, irmão, essas coisas que acontecem e a maneira como nós temos hoje definido o casamento, isso corresponde às nossas experiências negativas e não ao plano do Senhor, porque o plano do Senhor é perfeito. Deus fez todas as coisas perfeitas, Ele criou todas as coisas, Ele dizia era bom, criou o homem, e agora quando Ele terminou tudo, criou o homem, criou a mulher, agora Ele diz, isto é muito bom. É essa a definição de casamento. Não é uma coisa desagradável, não é um trauma, não é uma experiência negativa. O casamento é muito bom porque é propósito do Senhor. Mas por conta das nossas experiências, nós temos criado os conceitos e temos passado esses conceitos adiante. Portanto, nesta hora nós vamos entender que os nossos conceitos não definem aquilo que o Senhor desde o princípio já determinou. Amém? Glória a Deus. Os irmãos começaram a entender que o Senhor tem nesta manhã a nos ensinar a resgatar o princípio de casamento para as nossas vidas. Glória a Deus. Quando nós entendermos isso, colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, nós desfrutaremos daquilo que é muito bom. Glória a Deus. Quando nós vemos, e eu quero continuar aqui falando a respeito da importância do casamento, lá em Marcos, Jesus ali ministrando, falando com as pessoas, e os fariseus começaram ali a indagar a respeito do divórcio. Você pode abrir a sua Bíblia, Marcos capítulo 10, versículo 6. Glória a Jesus. Nós vamos usar os textos, porque eu tenho testemunhos a dar nesta manhã. Mas o meu testemunho é só para dar mais uma ênfase, mas o poder está na palavra do Senhor. Glória a Deus. Marcos capítulo 10, do versículo 6 ao 9. Eu gostaria que a igreja lesse aí para nós, todos juntos. Marcos 10, 6 ao 9. Glória a Jesus. Jesus disse, olha, quem fez foi Deus. Deus fez macho e fêmea. Ele fez e ele continua dizendo, e ele ajuntou. Portanto, aquilo que Deus fez e ajuntou, o homem não pode separar. Jesus disse, olha, vocês decidem isso. Jesus estava falando sobre a questão do divórcio. Vocês até falam no divórcio porque eles estavam ali indagando a respeito, porque Moisés disse que era permitido divorciar. E aí ele disse, olha, Moisés permitiu por causa da dureza do vosso coração, e isso se dava por conta somente do adultério. Mas Jesus está dizendo aqui, Deus fez, Deus ajuntou, o homem não pode separar. E aí hoje nós temos, irmãos, vocês têm ouvido a palavra do Senhor, e muitas pessoas têm recebido ensinamento de que é permitido você divorciar por conta do adultério, ou a irmã que já é evangélica e o seu esposo que não é,
rejeita esse relacionamento. Se ele rejeitar, você pode divorciar dentro das condições somente essas duas. Só que nós precisamos observar uma coisa. Jesus disse que tinha essa abertura aí, mas em nenhum momento da palavra de Deus você vai achar assim: olha, você pode divorciar, se o seu marido rejeitar, você pode divorciar, mas Jesus não disse. E aí depois vocês vão viver a felicidade, vocês vão desfrutar do que é muito bom. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum na palavra de Deus. Você pode, tem essa abertura, porque é algo que feriu ali o princípio do casamento, o adultério, e o seu cônjuge rejeitou. Por quê? Porque você quer seguir a Deus, e aqui está o princípio de que Deus é sobre todas as coisas. No entanto, se você divorciar por esses dois motivos, não quer dizer que você vai desfrutar daquilo que é muito bom, porque já foi estabelecido na primeira aliança quando o Senhor fez com você. Então nós precisamos entender uma coisa: nós nos casamos, escolhemos com quem casamos, mas nós não podemos decidir o que fazemos no nosso casamento, porque casamento é de Deus, o casamento é de Deus, e eu não posso, nem você pode definir o que vai fazer dele, porque Jesus disse, ele fez, ele ajuntou, e o homem não pode separar. O homem não pode separar. Lá no Gênesis, você pode voltar a sua Bíblia para lá, quando nós líamos aqui o texto anterior, Gênesis no capítulo 21, do capítulo 2, do versículo 21, diz o seguinte: então o Senhor fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Então o Senhor tomou Deus uma de suas costelas e fechou a carne em seu lugar. Quando nós lemos aqui esse texto, eu quero aqui abrir um parênteses para nós entendermos o seguinte: quando nós estudamos sobre Deus, nós aprendemos que Deus, ele tem atributos, tem virtudes. Entre eles, Deus se apresenta com onipotência, com onipresença, com onisciência, a sua santidade, o amor. Tudo isso são características de Deus. Quando nós lemos o versículo 21, e aí se você for pensar, se você for meditar nesta cena, Deus, ele pega o homem, o mesmo homem que ele criou do pó da terra, soprou no seu nariz e lhe deu vida. Ele agora pega este homem e faz ele adormecer, abre, tira uma costela, e a Bíblia não diz como que ele fez. Depois que ele tirou essa costela, só diz que de uma costela ele formou uma mulher. Isso é poder, isso é a onipotência de Deus, coisa que nenhum homem pode fazer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, manifestou aqui o seu poder na criação do homem e da mulher. Para quê? E aí você vai ver o versículo 24: para que eles se juntassem e formassem uma só carne. Isto é o casamento criado por Deus, o Todo-Poderoso. Aqui na sua onipotência, ele fez um casamento. Sabe o que é onipotência? Todo poder. Sabe onde representa isso? No seu casamento. No seu casamento. Coisa que só Deus pode fazer. Coisa que só Deus pode fazer se chama o quê? Milagre. Então o seu casamento é um milagre por parte do Senhor. Agora desfrute dele conforme ele é. O casamento é um milagre do Senhor, e isso ele fez para que nós pudéssemos desfrutar de todas as bênçãos que vêm junto com este casamento. Glória a Deus, aleluia. Quando Deus, ele continua aqui cuidando do homem, ensinando o homem através da sua palavra, ele continua nos mostrando a importância deste casamento para nós. Na Bíblia nós vamos achar muitos outros textos dando a importância de como realmente é, de como realmente nós devemos viver o nosso casamento. Quando nós lemos Hebreus capítulo 13, versículo 4, o texto diz o seguinte: venerado entre todos, e não somente entre alguns, não somente entre os pastores, não somente entre a igreja, venerado entre todos seja o casamento. Aqui mostra a importância da criação do casamento, aqui mostra a importância daquilo que o Senhor criou para nós desfrutarmos. E aí, diante dessa importância, irmão, nós não podemos viver de qualquer maneira, nós não podemos olhar para o nosso casamento com indiferença, nós não podemos olhar para o nosso casamento superficialmente. Eu casei com
no dia a dia junto, até onde der a gente vai. Não, nós temos que olhar nos aprofundando, nos enraizando no conhecimento da importância daquilo que Deus fez para você e eu desfrutarmos diante do Senhor. Quando nós lemos o Salmo 28, fala da família abençoada, o homem abençoado com a sua esposa e os seus filhos ao redor de sua casa. Isso se deve ao temor ao Senhor, e aqui é princípio para o casamento. Quando nós obedecemos ao Senhor diante daquilo que Ele nos chamou para vivermos e fazermos, nós desfrutamos da bênção do Senhor. Glória a Deus. O casamento é tão importante, irmãos, que Jesus, na sua palavra, lá através do apóstolo Paulo, em Efésios, ele fala de que o casamento é comparado ao relacionamento de Cristo com a igreja. Como é que se dá o relacionamento de Cristo com a igreja? Como é que tem sido o relacionamento de Cristo com a igreja? Como é que nós aprendemos que vai se concretizar o encontro de Cristo com a igreja? Por mais que de repente a gente passe por algumas dificuldades com o Senhor, nas nossas orações, no nosso devocional, na nossa adoração, mas nós sabemos, conforme a palavra do Senhor, que o relacionamento entre Cristo e a igreja é de amor sacrificial. Foi por isso que Ele deixou a sua glória e veio esta baixa terra. Foi por isso que Ele morreu sacrificando-se pela sua igreja. Igreja essa que Ele vai voltar para buscar gloriosa, porque Ele mesmo glorificou. Então é esta a importância que o Senhor dá ao nosso casamento. É essa a importância que o Senhor dá ao nosso casamento. E se nós não inculcarmos esses ensinamentos na nossa mente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos concordar com o que é comum, com o divórcio. Nós vamos concordar com o que é comum. Você não precisa nem casar, só passa os dias juntos se der certo. Nós vamos concordar com muitas coisas que não convêm à palavra de Deus. Irmãos, o número de divórcios entre os cristãos tem crescido assustadoramente. E isso se dá por conta de não observar, de não viver conforme a palavra do Senhor, conforme Ele nos ensina. E aí você vai dizer, irmã, a senhora deve estar dizendo isso porque o seu casamento é muito bom. Glória a Deus. Glória a Jesus, eu glorifico ao Senhor pelo meu casamento. Eu sou casada há 14 anos. Casei aos 29 anos. Meu esposo tinha pouco mais de 2 anos sido salvo pelo Senhor, porque foi o Senhor que puxou ele. Ele literalmente testemunha que foi o Senhor que converteu, que foi o Senhor que trouxe, porque dele mesmo ele não faria isto por conta da vida, da conduta que ele tinha lá fora, mas o Senhor resgatou, salvou, e o Senhor me presenteou com esse esposo. Mas não é fácil, queridos irmãos. Não é fácil você viver um relacionamento com uma pessoa. Eu cresci na igreja, converti aos 5 anos de idade praticamente, cresci na igreja, com um pai e uma mãe muito rígida, e meu esposo, por outro lado, aos 29 anos, agora que estava aceitando Jesus, viveu de tudo que ele tinha direito, achava que tinha direito e mais um pouco, com os pais mais liberais. E agora você junta essas duas pessoas, e aí você vai entender que não é tão fácil assim para mim. Não foi tão fácil assim para ele. Mas o que torna esse dia a dia, o que torna o nosso relacionamento, o nosso casamento uma bênção, e eu quero aqui testificar diante do Senhor, é porque nós buscamos, nós tentamos, nós nos esforçamos para viver os princípios que o Senhor tem para nós. Sabe o que disseram para o meu esposo no dia que ele foi colocar os nossos nomes para casar? Vocês vão casar. Nossa, os evangélicos estão divorciando muito. E a palavra dele lá no cartório foi: mas nós não vamos fazer parte dessa estatística. E nós lutamos por quê? Porque o Senhor, Ele fortalece aquele que busca nele. Nós lutamos para manter isso, porque não é isso que o Senhor tem para nós. Nós lutamos para viver conforme a aliança que o Senhor fez nas nossas vidas, uma aliança indissolúvel. Por quê? Porque nós cremos que o Senhor é que nos ajuda, é o Senhor que nos ensina. E cada dia, irmãos, se nós nos esforçarmos, buscarmos no Senhor, nós vamos ter força para vencer as dificuldades. Glória a Deus, irmão. Você tem um esposo
esposo que é crente, que não desobedece a palavra. A minha vida não é assim, a sua vida não é assim. O seu esposo não conhece a Deus, mas você conhece, e a palavra de Deus está na sua vida. E esta palavra diz a você que se você buscar, se você crer, o Senhor abençoará a tua casa. A salvação é individual, sim, é individual. Mas o Senhor tem bênção para a família daquele que teme e obedece a sua palavra. Até outras gerações o Senhor disse que Ele abençoa a sua casa. Então não se renda aos apelos do mundo, não se renda às mensagens do mundo, não concorde com a mensagem do mundo, dizendo não, você pode separar, você pode achar uma outra pessoa, você pode separar, separe, mas a palavra de Deus, e Deus não te diz, depois vai ser muito bom. Deus não diz isso para ninguém. O Senhor dá liberdade para a irmã que é viúva, para o irmão que é viúvo casar novamente, se casar com alguém que tem a mesma fé que ele, o Senhor abençoa. Aqui continua a bênção do Senhor, independente disso, não tem bênção, irmãos. A gente vê na mídia, muitas pessoas ainda jovens já casaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso é aberração contra a palavra do Senhor. Não concorde, não ache normal, não sinta que isso é comum, porque isso está agredindo aquilo que é criação do Senhor. O casamento é importante porque é criação de Deus. O casamento é importante porque o Senhor foi que criou, e criou para que desfrutemos dele. Quando nós lemos Malaquias capítulo 2, quando ali o profeta está falando ainda sobre o divórcio, ele diz: olha, o Senhor é testemunha da primeira aliança que vocês fizeram. Se vocês adulteram, vocês separam, e agora vocês casam com outras pessoas que não são da mesma fé, pessoas pagãs. Malaquias diz: olha, o Senhor diz que Ele vira as costas para ti, que mesmo que tu chore, Ele não colherá as tuas lágrimas. Que mesmo que tu traga ofertas, que tu faça oferendas, Ele não receberá. É esse o julgamento, é essa a importância que o Senhor dá para o casamento. E você pode dizer: se Deus é tão duro. Não, Deus não é tão duro, é porque Ele preserva por aquilo que Ele criou para mim e para você desfrutar diante dEle. O Senhor está zelando pela bênção que Ele trouxe à sua casa. O Senhor está zelando pela bênção que Ele trouxe à sua família. Então não diga que Deus é duro. Se renda a Ele, receba dele o cuidado. Aprofunde-se na sua palavra e viva aquilo que é muito bom. Glória a Deus. Quando nós vemos lá o texto, quando Deus está falando do plano de criar a mulher, Ele diz: olha, vamos fazer uma auxiliadora. Algumas Bíblias dizem auxiliadora, outras dizem ajudadora. Vamos fazer uma auxiliadora para Adão. Uma mulher que esteja diante dele, uma mulher que lhe corresponda, uma auxiliadora idônea e que esteja diante dele e que lhe corresponda. Vamos criar uma Marileia para o pastor Jorge, alguém que esteja diante dele, alguém que lhe corresponda. Sabe o que significa isso, irmãos? Uma mulher que pode estar ao lado do esposo dela, onde ele estiver, porque eles estão debaixo da bênção do Senhor. Uma mulher que é competente o suficiente para que ela esteja junto com o esposo dela em qualquer lugar, ajudando ele naquilo que ele for fazer. Às vezes nós não entendemos as características, as palavras que Deus usou para nos definir, e nós mesmos nos menosprezamos. Uma auxiliadora. Eu posso dar exemplos aqui somente para que você entenda, por uma questão de entendimento. As irmãs aqui, quantas têm filhos? Muitos. Se você tem mais de um filho, se você precisar sair para ir no comércio e fazer alguma coisa, a quem você delega a responsabilidade se os 2 filhos vão ficar em casa? A mais velha. Exatamente. Você saiu lá em casa, é assim. Somos 4, meu esposo, eu, Caleb que tem 13 e Emanuel completou 8. Papai saiu, quem é que manda em casa? Mamãe. A mamãe precisou sair, quem é que manda em casa? Caleb.
Manuel fica chateado porque ele não está mandando ninguém. Mas isso, irmão, é o significado de autoridade, de hierarquia. Você não pode chegar agora. Deus já tinha criado Adão, já tinha dado responsabilidade. Adão já tinha dado nome para tudo quanto é bicho nessa terra. Já cuidava, já estava lá. E agora Deus cria o homem cria a mulher para Adão. E aí ela vai ser o que agora? A chefe do Adão, sem experiência nenhuma. Adão é que já estava fazendo as coisas, né, irmão? É simplesmente uma questão de lógica, irmão. Não vamos questionar Deus, porque Deus fez tudo perfeito. Não vamos questionar o nosso Senhor, porque Ele não erra em nada. E quando Ele te chama de auxiliadora, Ele não está te dizendo que você é inferior. É simplesmente uma questão de chegar depois, de estar ali junta para trabalhar junto. Uma auxiliadora idônea, uma mulher que seja competente, que seja eficiente e que ela possa estar diante dele. Quando diz diante dele, é adequada, alguém que possa estar ao lado. Foi esta mulher, foi esta a ideia do plano do Senhor. Então é assim que nós temos que ser junto aos nossos esposos. E sendo desta maneira, estaremos zelando pelo nosso casamento, estaremos zelando pela nossa casa, estaremos zelando pelos nossos filhos. E aí eu quero aqui usar uma linguagem que talvez os homens entendam melhor. E conhecendo o nosso papel dentro de cá, conforme a palavra de Deus, a gente vai fazer agora uma manutenção. Manutenção diária. Manutenção não se faz hoje e próximo ano ou próximo mês. Essa é a revisão, não é isso, pastor? Entre a manutenção e a revisão é mais a longo prazo. A manutenção nós precisamos estar fazendo ali diariamente para manter a coisa correta, para manter a coisa adequada, para manter a coisa equilibrada. E aí eu quero aqui citar algumas coisas que nós podemos fazer na nossa casa, no nosso casamento, para que este casamento ele viva, seja uma bênção para mim, para o meu esposo, para os meus filhos, seja uma bênção até para os meus vizinhos, porque vão ver e vão querer viver daquela maneira, vão querer saber qual é o segredo e vão buscar no Senhor, aleluia! E fazer a manutenção da sua casa. Uma das coisas que é muito comum, irmãs, é nós entendermos o nosso papel de administradoras do lar. Administradora não é só uma questão de ser doméstica, de fazer os serviços da casa. A administradora do lar, ela faz também os serviços domésticos, mas ela cuida dos filhos, ela cuida dos bens adquiridos neste casamento, através do seu esposo, através do trabalho de vocês em conjunto. A administradora, ela zela por aquilo que vocês já conquistaram. Então nós temos o papel de ser administradoras do lar. E aí eu quero falar aqui para vocês daquele texto que todos nós conhecemos, Provérbios 31, a mulher virtuosa. Eu confesso às irmãs que quando eu lia esse capítulo algum tempo atrás, eu ficava um pouco frustrada, porque a mulher é poderosa demais. A mulher é competente, a mulher é eficiente, ela trabalha em casa, ela dá ordem aos servos, ela viaja, vai atrás de coisas para dentro de casa, ela cuida dos filhos. Essa mulher, ela faz de tudo, e aí ela faz de um jeito que parece que ela é uma máquina, né? E o texto vai falando sobre ela, dando as características, dizendo que ela faz todas essas coisas, né? Ela faz todas essas coisas, ela ainda cuida muito bem dos filhos e ela cuida muito bem do marido. Sabe o que acontece na vizinhança, que é aquilo que eu disse para vocês, que nós, se somos abençoados no nosso casamento, a vizinhança vai ver isso, que através do cuidado dela com o esposo, com a casa, com a família, o esposo dela era respeitado lá na cidade. O esposo dela era alguém respeitado. Ou seja, esta auxiliadora, que muitos acham que é uma mulher inferior porque ela não sabe de nada, é alguém tão competente que ela faz com que o esposo dela seja respeitado. Então a mulher virtuosa, ela faz todas essas coisas, ela cuida da casa, ela vai fazer compras, ela cuida dos empregados da casa, ela faz com que o marido dela seja respeitado. E aí aqui ainda tem algumas coisas que a gente precisa citar também. E os maridos com certeza vão orar para que as esposas todas tenham essas características. Além de bela, porque ela cuidava da saúde, andava bem arrumada, ela também era uma mulher econômica. E aí a gente acha que isso não tem nada a ver.
A gente acha que não tem nada a ver. E aí, se é só um esposo que trabalha, ele trabalha, tem que manter as contas, e a gente quer, às vezes... Tem aquele comentário do cartão de crédito sempre, né, irmãs? Que o marido não quer dar o que a gente quer. Mas por quê? Porque muitas das vezes nós nos deixamos levar. Porque queremos algumas coisas e não entendemos que nós temos prioridades no nosso lar, que isso tem que estar em concordância com o nosso esposo. Aí você diz, não, irmão, mas agora eu trabalho, agora eu posso. Você pode abençoar a sua casa sem ser esbanjadora, sem trazer ali para a sua casa uma certa, eu vou usar um termo aqui, maldição, que é acúmulo de bens, quando nós precisamos acumular virtudes. Nós precisamos acumular virtudes, os nossos bens, as coisas que nós usamos, elas acabam daqui uns dias. Então isso não pode ser tão valoroso para nós a ponto de nós nos preocuparmos tanto com os bens e não nos preocuparmos com as atitudes, as virtudes no nosso relacionamento. Então a mulher virtuosa, ela é uma administradora maravilhosa, segundo a Bíblia, ela é perfeita. E aí você pode ter a mesma frustração que eu há algum tempo atrás, mas eu não sou tudo ela, e eu estou resumindo porque eu acredito que as irmãs sabem de todas as características da mulher virtuosa. Mas aí um dia o Senhor traz alegria ao meu coração. Eu verdadeiramente ainda não tenho todas as características, mas cada uma característica que eu vou conquistando, eu vou me tornando mais virtuosa. Aleluia! Você já é competente, glória a Deus. Você já cuida da sua casa, glória a Deus. Você já cuida ali dos serviços sobre os bens da sua casa, glória a Jesus. Cuide-se também da sua saúde, zele pelos seus filhos. O livro de Provérbios diz que a mulher faz bem ao marido todo o dia. Ela faz bem a ele todo dia. E isso cabe aqui a nossa visão da necessidade do nosso esposo. O que é que ele precisa? O que ele está precisando hoje? Não precisa ele perguntar, você já sabe. Não precisa você hoje, porque ele não foi carinhoso com você, não vou fazer. Faça o bem todo o dia, e o Senhor trará da mesma forma a sua casa. Glória a Jesus. Uma maneira de você continuar fazendo essa manutenção no seu casamento é a oração. E eu digo aqui que esta oração, eu quero especificar a oração intercessória. E por que eu digo isso? Porque é uma necessidade, queridos irmãos, muito grande de nós sermos intercessoras na nossa casa. Intercessora do esposo, intercessora dos filhos, intercessora de uma maneira constante. E aí, irmãos, ser intercessores não é você, Senhor, abençoa meu marido, Senhor, abençoa os meus filhos. A intercessão, ela te pede algo mais. A intercessão, ela te pede que você fique, agora tome o lugar do outro. E aqui você vai achar uma dificuldade se o seu esposo não for um bom esposo. Se o seu esposo não for aquele esposo carinhoso, gentil, protetor e que te ama conforme a palavra de Deus diz. Você vai sentir uma certa dificuldade nisso. Mas não resista. Tome o lugar do outro. Quando nós lemos Ezequiel, Deus vai dizer assim: eu procurei um homem, um apenas, que estivesse na brecha. E ele está falando da intercessão. Um que estivesse intercedendo por Israel. E quando ele está falando isso, Israel ele já tinha sido levado ao cativeiro. Deus já tinha dito muitas vezes como Israel deveria proceder para não ir a cativeiro. Se desobedecesse, ia a cativeiro. Israel já sabia disso e continuou pecando. E agora eles, por causa do pecado, eles já foram levados em cativeiro. E agora Deus está dizendo: olha, se um apenas tivesse se colocado na brecha, se um apenas tivesse me buscado, intercedido, Israel não teria sido levado em cativeiro. Então o que Deus está dizendo? Interceda, porque o poder da intercessão, ela traz libertação. Um outro exemplo, um exemplo mais próximo da nossa realidade aqui, falando no momento, Abigail era esposa de um homem, irmãos, que a Bíblia chama de filho de Belial. Você sabe o que isso quer dizer? Filho de Satanás. É assim que era o nome dele, e ela vai dizer depois que ele age conforme o nome. Eles olham, ele é louco, ele age conforme o nome dele.
Então o rei Davi passava por ali, e como ele com o seu exército fazia uma espécie de proteção na região, ele como rei já ungido pelo Senhor, ele usou desse direito e disse a Nabal que mandasse mantimento para o seu exército, e Nabal não mandou. E daí o que Davi fez? Agora vamos reunir e vamos lá matar, destruir, dissipar. E Abigail ficou sabendo disso antes pelos seus servos. E o que ela fez? Providenciou o mantimento e ela foi levar a Davi. E quando ela chegou diante de Davi, irmãos, sabe qual foi a palavra dela diante de Davi? Meu Senhor, não tome este Nabal. E ela diz que ele age conforme o nome dele é. Não tome este e a sua loucura, e haja conforme o desejo do seu coração. Meu Senhor, foi eu que não vi os teus servos chegando. Por isso que o Senhor não recebeu o mantimento. Foi eu, a culpa foi minha. Foi eu que não estive vigiando para mandar o mantimento para o Senhor. Então não destrua nem a minha casa, nem aquele lá, não. Ela se colocou na frente daquele que era o homem mau. Era um homem que, segundo a Bíblia, era um homem louco. E aí você pode dizer, irmão, mas meu marido é tão ruim e tal. Eu oro por ele, peço para Deus libertar, peço para Deus fazer isso. Você pede, mas agora peça diante de Deus com compaixão. Senhor, ele é louco, mas ele não merece morrer, não, ele merece a tua salvação. Que foi isso que chegou à casa de Abigail, salvação. Porque através da atitude dela, Davi agora não mandou mais matar nem Nabal, nem ninguém da sua casa. Quando nós nos colocamos, irmãos, em intercessão, seja pelo esposo ou qualquer outra pessoa, nós temos e devemos abdicar do nosso próprio desejo, daquilo que nós mesmos queremos, e buscar a vontade de Deus para o outro. E a vontade de Deus, segundo a palavra dele, é que nenhum se perca. Há algum tempo atrás, eu fiz o propósito de fazer um mês de oração intercessória pelo meu esposo. E na ocasião, nós estávamos vivendo algumas dificuldades estas geradas por uma atitude que ele teve, né? Nós precisamos viajar, e nessa viagem meu coração não se abriu. Então eu fui por uma palavra que alguém me disse, depois de muitas outras palavras que eu ouvi, alguém me disse assim: seja submissa à palavra do Senhor. Qual é a palavra do Senhor? Seja submissa ao seu marido. Então eu fui, mas eu não queria ir. E lá nós passamos por algumas dificuldades. Mas nesse momento, nesse período que eu me fiz, né, esse propósito de interceder pelo meu esposo. Então amanhecia o dia, os meninos iam para a escola, e quando eu dobrava meus joelhos nos primeiros dias, na verdade, eu acho que toda a primeira semana foi muito difícil, porque cada vez que eu fechava os meus olhos e eu ia orar, então vinha no meu coração querendo dizer assim: Senhor, o meu marido, Senhor, tu sabe o que ele está precisando, Senhor, olha, Deus, e aquela vontade assim de dizer para Deus o que a gente estava passando, o que eu estava sentindo, e toda vez Deus assim me repreendia. Então eu comecei a dizer: Senhor, tira do meu coração a minha vontade, me faz ver o meu esposo com os teus olhos, conforme o Senhor vê, conforme o Senhor planejou que ele fosse, conforme o teu plano perfeito para ele. E isso passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, mas com a graça do Senhor, eu consegui a partir de alguns dias orar ao Senhor pedindo a vontade do Pai para ele. Eu já não pedia nada, mas pensando nas minhas próprias necessidades, ou da maneira como eu achava que podia consertar o meu esposo. Porque nós não podemos. Quem pode, tem o direito de consertar é Deus, porque foi Ele que criou. Você não pode consertar ninguém. A nossa vida não é nossa, é de Deus, e Ele conserta, Ele resgata. E o meu esposo e toda a minha casa foi abençoada por este propósito diante do Senhor, porque o Senhor me mostrou qual era a vontade dele, e eu compartilhei com o meu esposo essa vontade, e ele atendeu, e o Senhor fez com que toda a nossa casa fosse abençoada. Não é fácil você interceder, não é fácil, às vezes até a gente orar pedindo a bênção, mas interceder, se colocar num lugar, se o outro está destinado à morte, é como se você se colocasse ali como um escudo
se justifique pela sua dificuldade, porque mesmo que se você se justifique pela sua dificuldade, a palavra de Deus diz que nós temos um ajudador, um auxiliador, que é o nosso Deus, que é o Senhor dos Exércitos. Nós temos também do nosso lado o Espírito Santo, que intercede por nós, Jesus Cristo que está diante do Pai, intercedendo e nos ajudando. Então não se justifique, porque nós temos a quem buscar a força. Está difícil, está complicado, está muito ruim, tá, mas pode ser transformado em muito bom, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. Irmãos, nós não podemos deixar de fazer isso. Nós não podemos deixar a nossa casa desprotegida. Nós não podemos deixar o nosso esposo, os nossos filhos desprotegidos, se nós temos em nós o poder de Deus através do Espírito Santo do Senhor. Se você ainda não desfruta desta força que é o Espírito Santo, busque, entregue-se ao Senhor e Ele fará de você uma pessoa ousada, audaciosa, uma guerreira com força para lutar, porque a vitória já é garantida por nosso Senhor Jesus Cristo. E agora eu quero encerrar a parte da manutenção, falando de algo que para muitos ainda é um pouco pesado falar dentro da igreja. E para as mulheres isso ainda é um pouco complicado de aceitar como uma coisa de suma importância. Para a manutenção do casamento, irmãos, nós precisamos vivificar aquilo que o Senhor fez para nós no momento da criação, que é a intimidade sexual no nosso casamento. Algumas pessoas, e eu continuo repetindo, que nós estamos falando para a igreja, ainda não levam isso como um assunto importante. O relacionamento íntimo, o relacionamento sexual entre a esposa e o esposo traz bênção para a sua casa. Por quê, irmãos? Porque é mandamento do Senhor. Todo mandamento do Senhor é para que cumpramos e obedeçamos. E todo mandamento do Senhor que cumprimos e obedecemos, nós somos o quê? Abençoados. Nós somos abençoados. Abra sua Bíblia, 1 Coríntios 7. Eu não sei do meu tempo, mas eu acho que eu não vou muito demorar. 1 Coríntios capítulo 7. Eu vou ler aqui na minha versão, mais resumida, os irmãos acompanham. 7, do versículo 3 e 5. Diz o seguinte: o marido deve cumprir os deveres conjugais para com a sua esposa, e da mesma forma, a mulher para com o marido. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tentem por conta de não terem domínio próprio. Isto aqui é mandamento do Senhor. Isto aqui é a palavra de Deus nos ordenando como deve ser a nossa intimidade no casamento. E quando eu falo de intimidade no casamento, irmãos, nós temos que entender que isso faz parte do princípio. Lá quando Deus criou o homem e a mulher, o versículo 24 termina dizendo: e eles tornaram-se uma só carne. Aqui é a conclusão, aqui é o encerramento do processo de criação do casamento, a união íntima do casal. Quando eles unem-se, então ali eles concluem ali o processo de criação do casamento. Eles são agora uma só carne. Então isto é propósito, é princípio para o casamento. E aí quando nós estamos falando aqui esse texto de 1 Coríntios, o que é que a palavra de Deus está orientando? Que não haja justificativas, desculpas que venham fazer com que a vida íntima, a intimidade do casal seja levada assim à onda do mar. Se hoje der, se hoje não der. A gente sabe que biologicamente os homens são mais ativos, estão mais prontos, estão com mais vontades, e nós mulheres não somos nesse mesmo nível. Mas quando nós lemos Provérbios capítulo 5, a Bíblia diz para o homem desfrutar do manancial dele, da fonte dele. Manancial, fonte é o quê? É uma nascente, é algo que jorra constantemente. Manancial está todo o tempo ativo. Mesmo que nós não tenhamos pela nossa
assim, vontade de estar tendo atividade sexual todo o tempo, mas nós temos condição de saciar, de manter o nosso esposo saciado. E aí cabe aqui a nossa sabedoria, porque muitas mulheres usam de inúmeras desculpas. Às vezes é o filho, às vezes é porque está cansada, às vezes é por problemas de saúde. Algumas mulheres têm problemas traumáticos. Algumas coisas são justificáveis, mas não se mantenha nessa justificativa. Procure um tratamento, procure a solução, procure o que deve ser feito, porque não te fez para ficar desta maneira, ausente dessa intimidade íntima com o seu esposo. Porque se agir desta maneira, você está fazendo o quê? Colocando ele à mercê do adultério, porque é isto que a palavra de Deus está dizendo aqui. Se vocês demorarem muito tempo, vocês estarão sujeitos a pecarem contra o casamento por causa do domínio próprio. Ou seja, o corpo precisa disso. Se nós não cuidamos do nosso esposo nesse sentido, na relação sexual, o que é que vai acontecer, irmãos? Se nós dizemos para o nosso esposo hoje, não, hoje estou muito cansada, ou não, o filho hoje está doente, ou qualquer outra coisa, o seu esposo não vai entender. Não vai entender, e quando eu digo entender, ele não vai ver assim, não vai ficar explicado para ele, que simplesmente hoje você tem uma dificuldade. O que vai ficar na mente do seu esposo é que hoje você não quer ele. E aí como é que começa o adultério? Quando ele passa lá fora, ele vai ter o olhar de alguém que o quer. Então sejamos sábias, irmãs. Sejamos sábias. A palavra de Deus diz que aquela que não tem, ou aquele que não tem sabedoria e quiser, peça, porque Ele dá. Sejamos sábias, irmãos. Se é o cansaço, é muita atividade durante o dia, se organize, se prepare, porque a prioridade é o seu esposo, não é a roupa para lavar. A prioridade não é as coisas de casa, a limpeza que tem que estar muito brilhando. A prioridade é o seu esposo. Se organize desta forma. Algumas vezes, justificativa de porque hoje ele não foi muito gentil, porque hoje ele me aborreceu, estou magoada. Irmãos, a palavra de Deus nos ensina a amar. Amar é atitude. Você ama o seu esposo, você ama a palavra de Deus e o casamento que a palavra de Deus está dizendo que Ele criou para você. Agora, abra o seu coração, entenda que você precisa fazer o que é melhor para o seu casamento. Se o que é melhor para o seu casamento é você negar essa mágoa que já não te faz bem de qualquer jeito, negue-se, mas esteja pronta. Não somente, irmãos, para estar lá, tá bom, então vamos. Não, pois também porque a intimidade sexual, a intimidade do casamento é bênção para você, traz alegria para você. Não é só para criar, fazer filhos, é também para desfrutarmos da felicidade no físico, da felicidade na alma, porque foi assim que o Senhor nos criou. E se você acha que eu estou falando alguma coisa aleatória, a resposta do nosso corpo que foi o Senhor que fez, é a prova disso. O prazer que o nosso corpo sente é resposta da criação. Foi Deus que fez isso e dá quando nós fazemos conforme o Senhor nos ensina. Então, para a manutenção do nosso casamento, nós precisamos ser boas administradoras do lar, porque isso auxilia o nosso esposo. Nós precisamos orar pelo nosso casamento, pela nossa casa, orar de maneira intercessória, se preciso for, mas orar e orar constantemente. A palavra de Deus já nos orienta a orar sem cessar, mas independente da necessidade de estar orando todo dia aquela mesma coisa, veja a necessidade do seu esposo hoje. Você é a pessoa que mais o conhece. Você agora é uma só carne com ele. Eu entendo que agora, depois desse momento, conhece até mais do que a própria mãe. Então você sabe qual é a necessidade dele. Se é na mente, as coisas que ele está fazendo que não agrada, ou seja, ele necessita de uma restauração, de uma renovação na mente. Então olhe pela mente dele, olhe pelos olhos, olhe pela saúde. Quando nós estamos orando, nós precisamos detalhar para o Senhor as necessidades do outro e pedir para que o Senhor supra. Orar em todo o tempo.
O Senhor me deu a graça de ler um livro e eu aprendi a orar pelo meu esposo mesmo antes de conhecê-lo. Eu não conhecia, mas eu já olhava. Senhor, guarda ele por onde ele andar. Se alguém tiver de olho, mas o Senhor já reservou para mim, não deixa que chegue ninguém por perto. Orava, Senhor, ajuda que se ele olhar alguma coisa que seja interessante, anula toda a visão que não vem de ti. Antes de conhecê-lo, quando eu o conheci, então agora eu passei a orar: Senhor, ajuda mais. E minha irmã, às vezes, ela até fala assim, dando testemunho para alguns irmãos, porque eu disse assim, agora eu já conheci, né? Então eu disse assim: Senhor, quebra a perna de quem está chegando perto, que não é para chegar. É lógico que é no sentido literal, né? Quebrar mesmo só se Deus quisesse. Mas nós precisamos estar fazendo isso constantemente. E aí, casei, eu vou parar de orar agora? Agora eu tenho a responsabilidade de orar cada dia mais. Até porque agora eu já sou uma com Ele. Qualquer coisa que acontece com Ele, acontece comigo. E mesmo que Ele não esteja vendo, mas que seja mal, é mal para mim. Então busque ao Senhor, ore ao Senhor e seja constante em suas orações. Às vezes, por conta dos problemas, você pode até ter vontade que Deus, Senhor, salva logo e leva. Mas não, Senhor, salva para a gente desfrutar daquilo que o Senhor criou para nós, que é muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Todas essas coisas que eu citei aqui, que fazem parte da manutenção do casamento, irmãos, está relacionada a uma coisa que talvez você achasse que eu não ia falar, mas eu preciso falar. Está relacionada à questão da nossa submissão. Submissão tem sido uma palavra que parece que trazido afronta para as mulheres. E aí a gente precisa entender que submissão trata-se de algo determinado pelo Senhor, um mandamento do Senhor. No mundo tão feminista que nós vivemos hoje, e aí se a gente não vigiar, daqui a pouco a gente está pensando também como feminista, agindo também como feminista, concordando também com a mulher que é feminista. E quando eu digo falando de mulher feminista, é aquela que anula todos esses princípios aqui que Deus criou. Ela vive sem o homem, ela não precisa do homem, ela se vira sozinha, ela é capaz de se fazer feliz sozinha. E isso não é princípio criado pelo Senhor. O princípio do Senhor é serem dois. Ele diz: é melhor serem dois do que um, porque se um cair, o outro ajuda a levantar. Então nós não podemos ter esse tipo de pensamento. E aí quando a palavra de Deus fala de submissão, ela está literalmente ligada àquela questão da auxiliadora que eu falei lá no início. É uma questão de autoridade por alguém que já chegou, que já estava lá. Se você chega numa organização nova, você vai trabalhar, você chega lá já tem alguém que é o gerente, o diretor. Então, por mais proativa, por mais criativa que você seja, mas você não vai chegar lá e tomar atitudes, fazer coisas que é de competência do gerente. E se ele lhe mandar fazer coisas, você vai fazer, porque ele é o seu gerente, é o seu diretor. Isso é submissão, é obedecer em respeito. E o Senhor nos mandou fazer isso porque já tinha uma autoridade sobre nós, o homem, que além de ter sido o primeiro, o Senhor deu a ele a liderança como princípio. Deus disse: olha, você é o líder, você é o cabeça, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Então a nossa submissão a ele está por uma questão de obediência e respeito. E a palavra diz: como ao Senhor, seja submissa ao seu esposo, ao seu marido, como você submissa ao Senhor. E aí vem a pergunta: como é que nós obedecemos e respeitamos o Senhor? Como é que nós respeitamos e obedecemos ao Senhor? Obedecendo, recebendo as diretrizes e fazendo conforme foi dito, não tomando a direção. Todos nós aqui que já vivemos no Evangelho sabemos que toda vez que a gente toma uma atitude sem ter a permissão e orientação do Senhor, a gente quebra a cara. É isso que acontece. Se nós não obedecermos, se nós não formos submissas aos nossos esposos, a gente vai sofrer consequências, porque estamos desobedecendo ao Senhor. É mandamento do Senhor de submissão.
É mandamento do Senhor ser submissa. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos aprender que é o Senhor que está mandando. E quando Ele manda e a gente obedece, Ele ordena a bênção. Glória a Deus. Eu tenho ouvido alguns ensinamentos, algumas pessoas ensinando, não foram muitos, graças a Deus. E nem lembro quem foram, mas eu ouvi algumas pessoas ensinando que a minha submissão como esposa, ela só deve acontecer se o meu esposo me amar. Se ele te ama, você, lógico que vai ser submissa a ele, né? Seja submissa, ele te ama, ele cuida de ti, como a palavra de Deus diz, né? Ele te ama sacrificialmente, assim como Cristo ama a igreja. Então agora você pode ser submissa. Isso é antibíblico. O Senhor não disse isso na sua palavra. Ele disse: seja submissa ao seu esposo. E Ele não disse ao esposo crente ou ao esposo não crente, se o marido é bom, se o marido não é bom. Ele não disse isso. Ele disse: seja submissa ao seu marido. Se ele te amar ou não, a palavra de Deus diz: seja submissa ao seu marido. Existe uma exceção para essa submissão, e ela está: se o seu esposo, por algum motivo, mandar ou incentivar você a fazer qualquer coisa que seja contrário à palavra de Deus. Se for contrário à palavra de Deus, você tem o direito, tem o dever, se você temer ao Senhor, de não obedecê-lo, de não respeitar. É o que Pedro diz lá em Atos, no capítulo 5, quando ele estava diante dos escribas ali, que eram autoridade sobre ele, e eles estavam dizendo: olha, pare de falar de Jesus, pare de falar de Jesus. Prenderam Pedro e os outros apóstolos, prenderam ele lá, e já estava determinado para matar no outro dia. Aí veio o anjo, liberta todos eles. O anjo disse: olha, quando for amanhã de manhã, vocês vão para o mesmo lugar, lá no lugar onde eles foram presos. E aí Pedro vai com os apóstolos, eles estão lá pregando a palavra de Deus. E aqueles que iriam matar eles agora nessa manhã, eles chegam assim: vocês já estão pregando de novo, estão falando, não fale de Jesus. Então Pedro diz: importa-nos obedecer primeiro a Deus, importa-nos obedecer mais a Deus do que aos homens. Aqui é uma exceção, irmão, somente. Se o seu esposo lhe induzir, lhe incentivar ou lhe mandar fazer algo que seja contrário à autoridade do Senhor, é a única exceção. Contrário, não tem exceção para isso. Deus diz na sua palavra: o que tem de mais se tu amar somente aqueles que te amam? Ama os teus inimigos. Se Deus está falando isso para no geral, que nem é o nosso esposo, imagine para o esposo. Se ele não te amar, se ele estiver agindo como inimigo, mas você tem que amá-lo e obedecê-lo, sendo submissa, principalmente, primeiramente, à palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. E eu agora quero pedir para os irmãos ficarem de pé, para a gente ter uma ideia que já está acabando. Ficarmos de pé. E aí nós já entendemos a questão da importância do casamento. Se nós já entendemos que como mulher auxiliadora, o Senhor determinou papéis para nós, e esses papéis nós temos que executar com competência, nós temos que executar com eficiência, porque foi assim que Ele nos fez. E aí para isso a gente zela pela nossa casa, zela pelo nosso esposo. Nós já aprendemos tudo isso, mas ainda tem uma coisinha te incomodando aí. Tem alguma coisa que você ainda não conseguiu se convencer. Eu quero falar da revisão. Esta revisão eu quero usar apenas um tema para ela: perdão. Perdão. Perdão é necessidade no nosso casamento. Porque às vezes mesmo o esposo crente, mesmo o esposo servindo ao Senhor, mesmo assim ele estando buscando a santidade no Senhor, às vezes ele nos magoa. Porque ele é homem, ele é imperfeito. E aqui você tem que entender uma coisa: eu também não sou perfeita. Eu também não estou agindo com ele todo o tempo como uma mulher maravilhosa, amável que eu preciso ser. Porque eu sou humana, porque eu ainda vivo ainda numa dimensão de pecado, e algumas horas eu magoo, algumas horas eu firo, quando eu não faço, quando eu deixo de fazer, eu também não estou demonstrando amor para com o meu esposo. Então não pense que é só ele que te
te magoa, ele me magoa e eu estou aqui recebendo. Ele me magoa e eu estou aqui acabada. Ele me magoa e eu estou aqui sofrendo. Você também faz isso? Nós também fazemos isso. Eu tenho ainda guardado, na época que eu conheci meu esposo, ainda não tinha internet com essa facilidade que tem hoje. A gente precisava de cartas, né? Porque quando nós nos conhecemos, eu fui de São Luís, fui embora para Imperatriz, ele ficou em São Luís, então a gente precisava falar por cartas, porque eu não dava conta de pagar o telefone, né? E eu tenho essas cartas hoje. E um dia desses eu comecei a reler essas cartas e digitalizei elas. Porque tem muitas coisas que eu prometi para o meu esposo que eu não faço. Você também, se tivesse carta, saberia que tem muita coisa que você prometeu antes de casar que você não faz. Então nós não somos perfeitas o suficiente para não querer perdoar o outro. Nós não somos tão boas o suficiente para não perdoar o esposo. Nós também somos falhas. E quando nós lemos Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, Pedro está perguntando a Jesus: Jesus, se alguém pecar contra mim, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Jesus diz: não, 70 vezes 7. E aí Jesus não parou por aí, ele continuou falando. E agora, depois de Pedro, ele fala do credor incompassivo. Através de uma parábola, ele fala ali de um rei. E esse rei tinha um servo que devia para ele. E quando esse servo chegou, ele devia 100 denários. Deixa eu só ver minha anotação aqui, porque é número demais, irmão, lá entre Pedro e o irmão lá. Ele devia uma quantidade que, se eu fui fazer as contas seguindo algumas orientações, e era uma questão de bilhões hoje que ele deveria, bilhões. E ele pediu, clamência, pediu e o rei perdoou. Só que este servo incompassivo, ou seja, sem compaixão, vai, e quando ele chega ali na frente, ele acha um companheiro, e esse companheiro agora deve uma quantia relacionada, por exemplo, mais ou menos a R$3.500. Se eu não posso pagar, não posso. Ele diz assim: se você não pagar, você vai preso. Aquele mesmo que foi perdoado de bilhões não perdoou R$3.500. Daí o rei sabe disso, manda chamar ele e agora diz: você é mau. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai para a prisão. Você vai ficar lá preso e só sairá se puder pagar. Sabe o que isso significa, irmãos? O que Deus fez por nós. A conta do nosso pecado nós nunca poderíamos pagar. Só quem pagou foi Jesus Cristo, através de sua morte na cruz. Um preço que nós não poderíamos pagar, porque esta morte na cruz, ela também tinha ali uma característica. Tinha de ser alguém sem pecado para pagar. E nenhum de nós está nessa condição. Então nós nunca poderíamos pagar. Mas Ele já pagou para nós. Ele perdoou este pecado, esta dívida. Então nenhum pecado de ninguém é maior que esta dívida que nós temos com o nosso Deus. Nenhum pecado, por pior que ela seja, não é maior do que a dívida que nós tínhamos com o Senhor, e Ele nos perdoou. Então, se você não entendeu ainda esta palavra, entenda que se não perdoar, vai ficar na prisão. A prisão é aquela dor, aquela mágoa que você carrega aí que nada tira. A prisão é aquela coisa que te prende, que você não consegue fazer o bem para o outro, porque toda vez que você vai fazer aquele negócio, te lembra que você diz: não faço. Quando você não faz isso, você está negando os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas ao teu próximo. Se nós não amamos a Deus sobre todas as coisas e sobre o próximo, nós não somos dignos de salvação. Então entenda, a importância do casamento é criação do Senhor. Se está bem, glória a Deus. Se não está, busque ao Senhor. Estando bem ou não, nós temos que continuar perseverantes, fazendo o que a palavra do Senhor diz, zelando pelo milagre que o Senhor proporcionou nas nossas vidas. Não só nas nossas vidas, mas a vida dos meus filhos. Porque se eu viver um mau casamento hoje, não cuidar de trazer para o meu casamento a
Deus, é de fazer com que o nome do Senhor seja exaltado, o reino de Deus cresça e vidas se rendam ao Senhor. Foi para isso que Ele nos chamou. E se através do teu casamento que assim seja, e se através do teu casamento você não está contribuindo, não está testemunhando para a vida se render a Cristo, você precisa tomar uma atitude hoje. Porque o Senhor não te chamou para isto, o Senhor te chamou para que fizesse com que o nome dele fosse glorificado. Eu agradeço, Senhor, em nome de Jesus por essa palavra. Mas eu quero aqui incentivar você, neste momento, se você recebeu esta palavra e entende, sente que por uma questão de manutenção ou de revisão, você precisa vir aqui agora à frente, receber a oração, para que quando você chega em casa, você tenha a postura daquilo que é enraizar-se na palavra de Deus. Venha até aqui à frente. Se é por uma questão de preservar o seu casamento, venha aqui à frente. Se for por uma questão de lutar para restaurar, venha, porque o Senhor tem poder de libertar, tem poder de salvar, de trazer vida até aquilo que está morto. Venha, mas venha crendo, porque esta palavra tem poder. Se você acha que não pode, peça que o Senhor vai ajudar você. Peça, porque o Senhor está disposto. Você já tem Deus a favor do casamento. Por mais que todos digam que não dá certo, que já passou do tempo, não tem mais jeito, você tem Deus dizendo: eu fiz e eu faço e eu refaço, porque eu tenho todo o poder. Eu falei da onipotência de Deus lá no início, e eu falo agora da onipresença do Senhor. Ele estava lá e está aqui agora. O mesmo poder que Ele teve na criação para fazer de um homem uma mulher, o mesmo poder que Ele teve para fazer de uma mulher uma só carne, Ele tem hoje para restaurar, restabelecer e abençoar a tua casa, o teu casamento. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu quero orar a Ti, Senhor, agradecendo este momento, dizendo ao Senhor que nós somos gratos pela oportunidade de ouvir a Tua palavra, de relembrarmos, de trazermos à nossa memória aquilo que traz esperança, Senhor. A esperança está em Ti. A Tua palavra diz que o Senhor estará aqui e os teus ouvidos não estão tapados para que não possa nos ouvir, e a Tua mão não está encolhida para que não possa nos abençoar. Então, Senhor, agora ouve o nosso clamor. O Senhor sabe do coração de cada um aqui nesta manhã, da necessidade. Senhor, se é salvar, salva, se restaurar, se restaura, se ensinar, ensina, se é de fazer com que sejamos humildes, assim nos faz nos render, Senhor.
Aleluia, glória a Deus. Irmão, nós vamos já, glória a Deus, se posicionar para encerrar essa parte da manhã. Eu queria que vocês só voltassem para o lugar de vocês. Eu preciso dar um aviso importante a todos que estão aqui, para que aconteça tudo conforme a gente planejou, tá certo? Glória a Deus. Eu quero desde já agradecer por todos que já estão aqui, e já estou agradecendo a Deus por todos que ainda virão à tarde e à noite. Glória a Deus, porque tem muitas pessoas que trabalham no comércio, só vão vir à tarde, muitas pessoas vão vir só à noite. Eu quero dizer para vocês, todos que estão aqui, estão com a sua fichinha de almoço. Se tiver alguém que não tenha, nesse momento, no final, me procura aqui no finalzinho, porque as recepcionistas tiveram que sair para almoçar e descansar um pouco, porque às 13h30 elas têm que estar ali no mesmo lugar, tá bom? Se tiver alguém que já tem a sua blusa aí, o seu kit, ou que pagou a sua porcentagem lá na entrada, por acaso devido ter entrado desapercebido e não recebeu a sua ficha, o momento de reclamar, de falar é agora quando estiver aqui, porque lá no refeitório ninguém vai entrar sem ficha. Questão de organização, porque não é justo você pagou e você ficar sem almoçar, e chegar ficou por ali, nem veio receber e entrar e ser o primeiro a almoçar. E eu sou chata realmente com essas coisas, tá certo? Então, se tiver alguém que não tem, não precisa estar comentando, me procure, tá certo? Que eu vou resolver seu problema, tá bom? E eu quero dizer para todos, se está acontecendo alguma coisa, procure o meu esposo, pastor Amós, pastor Júnior, Josenaide, procure a missionária Bruna, qualquer uma das irmãs que estão aqui na organização, as recepcionistas, e comunique a nós. Não adianta comentar por fora, porque não vai resolver o problema, tá bom? Então eu quero nesse momento chamar só o pastor Júnior para fazer uma pequena oração encerrando essa parte. Retornaremos às 13h30, tá bom? Porque nós não podemos perder tempo. Temos uma tarde longa de muita adoração. As bandas que vieram de São Luís, lá de Barreirinha, vão estar se apresentando. Temos aí uma ministração sobrenatural, criando raízes através da oração, com uma jovem de 20 anos, mas que vive o sobrenatural de Deus, tá bom? Então o pastor Júnior vai fazer uma breve oração lá no refeitório. Os pastores de São Luís, vai ter uma mesa posta para eles com as esposas pregadoras, tá certo? Nós daqui de Teresina vamos ficar mesmo na nossa filinha lá, porque nós temos que abençoar nossos pastores com honra, amém? Então não adianta ninguém que está aqui lá para aquela mesa, é a mesma comida, mas vai ter uma pessoa na frente ali na entrada do refeitório nos direcionando, tá bom? E o pastor Júnior pode fazer a oração e encerrar nessa parte, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos ficar de pé em nome de Jesus, para nós orar encerrando. Glória a Deus. Aleluia. Oremos nesta hora. Querido Deus, glorioso Pai, Senhor, nós queremos te louvar, te agradecer, Papai querido, por mais este momento que estamos na tua presença, Pai. Nós queremos te louvar por esta primeira parte, Senhor, que todos que estavam aqui, Senhor, receberam de ti. Deus, eu quero te louvar por cada ministração que houve neste lugar, Senhor, neste horário. Senhor, nós queremos agora te louvar, Senhor, e te agradecer, Papai querido, por tudo que tem acontecido, Senhor. Nós queremos pedir a tua bênção, Pai querido, nesta hora, pois nós queremos louvar a ti, Senhor, por cada bênção alcançada neste momento. Pai, nos leva, Papai querido, agora ao refeitório, Senhor, para que possamos cear aquela ceia, Pai, na tua paz, no teu amor, no nome de Jesus, Pai, e é o que nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.